Tô tendo retorno do som aqui, só vou pedir para Leandro verificar. Tá ok, o som tá ok. Não sei se o Instagram já começou a rodar, tá? Mas nós estamos ao vivo aqui pela plataforma. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí pela plataforma, vocês que estão na mentoria, que está aqui nos vendo pela GoPro e também pela, pela outra câmera, podem mandar mensagem para o nosso celular. A Juliana não está aqui hoje, mas eu mesmo respondo, tá? Me diz aí com um joinha quem já entrou. Desculpa pelo atraso, né, pessoal? A gente marcou aí às 3 horas, agora é 3h08, né? 3h08 ali, que no meu relógio tá errado. 3h08. Mas o que importa é que nós chegamos. Hoje é um tema extremamente importante. Você que está nos vendo aí, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo pelo Instagram, você que está nos assistindo pela plataforma, pelo YouTube. Quem está no Instagram e não consegue ver a tela aqui do computador, a tela do slide da mesa eletrônica, são as questões que a gente responde, tem o link do YouTube. Nós vamos deixar o link do YouTube. Você vai lá, clica no link do YouTube e você vê a aula ao vivo, a aula importantíssima. São as questões direcionadas. Eu vou fazer aqui um bloquinho menor, tá? Eu vou fazer um bloquinho menor, nós vamos parar, dar um intervalinho aí de 10 minutos mais ou menos, e aí a gente volta com outro bloco sobre essas questões. A primeira coisa que eu quero que vocês me falem é se vocês estão aí na plataforma, se está rodando bem na plataforma, porque aqui eu estou vendo o meu retorno tá ok, o retorno aqui também tá ok, o retorno aqui do Instagram também tá ok, só que eu não estou vendo o retorno do chat. Tá? Não tô vendo a galera do chat. Eu não tô vendo os meus alunos. Por que eu não tô vendo meus alunos? Quem chegou, dá um joinha. Isso, tá ali, ó. Começou. Aline. Isso aí, dá um joinha. A Aline sempre tá, né? Isso. Sejam muito bem-vindos. Bruno. Jardel tava com a gente ontem. Jardel ficou até de madrugada, né? Respondendo questão. Seja bem-vindo, Jardel. Lucas tá aí. Lucas é o Lucas de Manguinhos, né? Que eu vi na padaria? É isso mesmo? Fala comigo, dá um joinha, se for. Eu falei, fala, Lucas. Cadê o Lucas? Sumiu o Lucas? É o Lucas que tava lá na padaria, em Manguinhos? Olha lá, isso, ele mesmo voltou. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Lucas, cara inteligentíssimo, tá? Essa galera que tá entrando na polícia, tanto na polícia civil quanto na polícia militar, é uma galera muito diferenciada mesmo, tá? Eu estou impressionado com a dedicação de vocês estudando. Tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil e as guardas municipais que vem aí, e também vem a polícia científica. Então, a gente vai pegar uma galera muito boa. Então, você que está aí nos assistindo, toma o seu café, o seu energético, seja lá o que for, você toma para ficar ligado. Eu tomo o meu cafezinho aqui. Toma a sua água. Eu realmente estou precisando de um café, porque ontem eu fiquei até tarde dando aula. O Jardel ficou comigo ali, ele tá falando. O Jardel realmente ficou comigo. E vem comigo aqui na tela, então, pessoal. Vem aqui. Nós vamos tratar hoje de um tema importantíssimo, muito relevante nosso tema, que vocês estão conseguindo ver aí na tela, nós vamos tratar a gente vai tratar da Primeira Guerra Mundial, mas nós vamos precisar falar um pouco dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que é uma das coisas que mais caem na prova de vocês nesse sentido, tá? Eu trouxe aqui a questão, vocês estão vendo aí a primeira questão, só que antes de entrar na questão, antes mesmo de começar a ler a questão, que vocês estão vendo aí na tela, ó, meu retorno aqui, eu tô sem retorno, é porque eu aperto aqui meu Stream Deck, aí o Stream Deck, o Stream Deck, gente, é isso aqui, ó, pra quem não sabe, ó, ele é uma mesa de controle, só que, cara, eu sempre me confundo com esse negócio aqui, eu preciso do Leandro, né, Leandro não tá aqui, e aí ele saiu, ele que faz as coisas, só que ele faz de lá, ele faz tudo direitinho, só que eu erro a câmera, mas tá bom, vamos mudar aqui pelo... Tá, então, gente, hoje nós vamos ver essa ideia aqui da Primeira Guerra Mundial, alguns efeitos colaterais e principalmente os antecedentes que levaram à Primeira Guerra Mundial. O mais importante aqui hoje é isso. Vocês estão vendo aí na tela a questão. Eu fiz questão de trazer para vocês aqui
um brainstorm. Eu sempre gosto de fazer isso aqui para você ter uma ideia. Eu gosto de localizar o aluno primeiro, tá? Você, quando você estiver estudando, o que você faz? Sempre que você estiver estudando um tema, seja qual tema for, apostila, eu tô sem a apostila aqui do Quorum, qualquer coisa, estiver estudando um livro, você vai pegar o livro, por exemplo, está estudando um livro, né, uma apostila, você vai pegar e vai se localizar nesse livro. Por quê? Primeiro, você não sabe quando que ele foi escrito, qual é a época que influenciou o autor, mas você não sabe. Então você vai se localizar. A principal a fonte do conhecimento, ela se inicia aí. Você, olhando um assunto, você precisa entender onde que está aquele assunto, se situar geograficamente no assunto. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um livro do Eric Hobsbawm, né? É uma grande referência, um grande historiador da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. Então eu já sei, porque eu já li o livro, mas você que nunca leu, pois, esse livro aqui, então, da Revolução Industrial ao imperialismo, aí você vem aqui, ó, você vai ver quando que o livro foi escrito, você vai ver principalmente aqui o sumário do livro. É isso que você tem que ver, ó. Quem tá no Instagram, quem tá aqui na mentoria também tá vendo, e quem tá aqui no YouTube e na plataforma ao vivo tá vendo também. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um sumário, né? Aí ele tá falando aqui da Grã-Bretanha de 1750, a origem da Revolução Industrial, a Revolução Industrial propriamente, os resultados humanos da Revolução Industrial. É um livro excelente esse livro aqui. Entre guerras, o começo do declínio, a sociedade depois de 1914. É um livro muito bom, esse livro do Hobsbawm. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção de vocês para quê? Quando vocês estiverem estudando um assunto, você que está na plataforma e está conseguindo nos ver, você que está no YouTube também, eu trouxe para vocês aqui esse brainstorm. Eu vou estudar o quê? Vou estudar a Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Eu começo pelas causas da Primeira Guerra Mundial? Não. Por onde eu vou começar? Eu vou começar, primeiro, pelos antecedentes da guerra. O que levou àquela guerra? Aí sim, depois que eu souber isso, aí eu vou para as consequências, eu vou para até chegar na Segunda Guerra Mundial. É assim que se estuda toda a matéria, é assim que você começa a estudar. Você não vai ter erro se você fizer isso. Então aqui, você que está conseguindo ver na tela, acho que no Instagram não consegue ver embaixo, né? Não consegue ver só aquela telinha lá. Eu queria espelhar essa tela aqui, ó, no Instagram. Só dá para fazer isso quando eu salvo. Espelhar essa tela ali. A Júlia também não sabe, né, Júlia? Sabe não? Leandro sabe, né? Vou esperar o Leandro chegar. Muito bem. Não tem prejuízo, pessoal. Vocês que estão no Instagram, vocês vão ver a aula, vão ter a oportunidade de ver. Aqui tem um brainstorm. Vamos estudar o que então? Primeira Guerra Mundial. Nós vamos fazer, na verdade, questões direcionadas, tá? Nós não vamos trazer uma aula explicativa sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os antecedentes. Nós vamos analisar a questão, saber quais são os pontos que são cobrados na questão, aprender a fazer a leitura da questão e saber como resolver quando cai determinado assunto. É isso que nós vamos fazer, beleza? Aqui eu trouxe esse brainstorm para quê? Para você entender que quando eu estudo Primeira Guerra Mundial, eu preciso saber dos antecedentes. E aí, o que eu tenho que estudar, além dos pontos centrais da Primeira Guerra Mundial? Eu vou lá e vou estudar aqui, primeiro, eu vou estudar a Revolução Industrial. Claro que eu estou falando da Segunda Revolução Industrial. Tá? Você que está nos vendo aqui no Instagram, não, você que está nos vendo na plataforma. Tá aqui, ó. Beleza. Isso. A Joana que pediu para eu acertar a câmera. Mas estava certo, né? Ou saiu fora? Tá certo, né? Tá certo. Vamos lá, voltando então. Segunda Revolução Industrial. Então você vai entender um pouquinho da segunda revolução, não precisa se aprofundar. Isso aqui, gente, não é para se aprofundar. Você não está fazendo um curso de pós-graduação em História. Bota isso na sua cabeça. Você está aprendendo, você vai aprender aqui a fazer questão. É isso que você tem que aprender. Segunda Revolução Industrial. Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma expansão industrial na Europa. Nós tivemos a necessidade de mercadorias aqui de expansão do mercado consumidor. A necessidade, muita necessidade de matérias-primas, tudo isso está aqui, ó, envolvido na Revolução Industrial, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, ó. Expansão do mercado consumidor,
do mercado consumidor. A caneta está descalibrada de novo, né? A necessidade de matéria-prima. Então, está estudando a segunda revolução industrial, necessidade de matéria-prima. E a expansão da indústria europeia, essa expansão do mercado consumidor e a industrialização ainda mais maçante para você poder. Acho que atualizou ali o Instagram, sofreu uma atualização. Acho que voltou agora. Voltaram aí no Instagram. O celular atualizou. Aí eu estava falando aqui da expansão do mercado consumidor, da matéria-prima aqui e da expansão industrial na Europa, né? Expansão industrial na Europa. Acho que eles estão em obra aqui embaixo. E eu não sei se eu coloquei o filtro do áudio. Deixa eu só verificar se o filtro do áudio tá ok. Filtros, ó, não coloquei. Vamos colocar o filtro. Supressão de ruídos. Vamos colocar aqui também o compressor, porque senão o áudio fica muito ruim. Eles estão mexendo com a Makita. Equalizador, filtro, na verdade supressão de ruídos, né? Filtro de ruídos, eu acho. Isso, filtro de ruídos. Acho que agora melhorou, né? Talvez tenha melhorado o som. Vamos lá. Muito bem. Segunda Revolução Industrial. E depois, o que a gente estuda? Imperialismo, neocolonialismo. Por quê? Nós tivemos a África no centro desse imperialismo, dessa busca aí de colônias, né? Então aqui a África praticamente foi dividida, né? Nós tivemos uma conferência de Berlim, a disputa colonial e por aí vai. Nós tivemos uma época chamada uma Belle Époque. Alguém já ouviu falar em Belle Époque? Alguém sabe o que é Belle Époque? A gente vai falar isso daqui a pouco. Os avanços tecnológicos, as contradições daquele período, tudo isso nós vamos abordar. Os nacionalismos europeus, a paz, que na verdade era uma corrida armamentista, então seria aí uma paz armada, né? Uma corrida armamentista, um crescimento militar para poder se proteger. E depois tivemos várias alianças, por exemplo, essa tríplice aliança, a tríplice entente, né, que a gente chama. Então, isso aqui já é um brainstorm para você entender qual é o período aonde você está localizado geograficamente na história. Beleza? Primeira Guerra Mundial, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, e assim a gente passa para algumas características, e aí a gente vai lá para a questão e vai aprender a ler e a fazer a nossa questão. Tudo bem, gente? Então, vem comigo aqui na tela e vamos lá para a nossa questão aqui do nosso querido Eric Hobsbawm. Tá aí, ó. Acabei de pegar o livro dele, ó, e é a questão do Eric Hobsbawm. Aí, ó, Eric Hobsbawm. Vem aqui comigo na tela. Vamos fazer a leitura. Pessoal, tá impossível aqui o barulho. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas para mim tá impossível. Vamos lá. Eric Hobsbawm, ele traz um trecho, né? E aí a questão, ela pergunta, olha, Hobsbawm assinala como inimigos fáceis de discernir. Vamos ler o texto do Hobsbawm. Não havia maiores diferenças entre as tensões internacionais que levaram à Primeira Guerra Mundial e as que são subjacentes ao perigo de uma terceira, que as pessoas nos anos 80 ainda esperam evitar. Nunca houve, desde 1945, a mínima dúvida quanto aos principais adversários numa terceira guerra mundial: os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas, em 1880, as coalizões de 1914 não eram previstas. Olha só o que o Hobsbawm está falando. As coalizões aqui de 1914, da Primeira Guerra Mundial, não eram previstas. Naturalmente, alguns aliados e inimigos potenciais eram fáceis de discernir. E o Hobsbawm está perguntando, ó, quais inimigos fáceis eram fáceis de discernir naquela época? Ele contando aqui quais eram... Aí ele está falando que numa terceira guerra mundial, quais seriam aqui os inimigos, né? Estados Unidos, União Soviética, no caso a Rússia. E aí ele fala aqui que na Primeira Guerra Mundial, alguns inimigos eram muito fáceis de discernir. E quais eram eles? E aí temos letra A, letra B, letra C, D e E. Já responderam aqui no chat.
Sempre tem um adiantado, né, que responde. Mas primeiro, gente, eu quero que vocês aprendam esse contexto aqui do que o Hobsbawm ele tá querendo dizer. O que na verdade ele tá falando? Ele tá falando aqui, nós estamos aqui em um período, que é um período entre guerras, que são os impactos da crise de 1929. Não, pessoal, a Aline tá falando que nós estamos em outra questão? Não é essa a questão? Breno também tá falando que estamos em outra questão? Não tem problema, a gente volta. Porque eu tenho várias questões direcionadas aqui para fazer. Confirma para mim. Confirma aí, Bruno. Dá um joinha. Vocês estão vendo essa questão agora? Não havia maior diferença. É o texto do Hobsbawm. Beleza? Confirma para mim, todo mundo, por favor. Beleza. Então, o Fraga tá falando que tem outra questão. Qual questão que você tá vendo? Ele tá vendo a anterior. É porque você tá vendo a... Deixa eu mudar aqui. Tá vendo a questão do... É outra cena aqui no OBS, que eu tô gravando pelo OBS. O pessoal do Instagram, ele não vê. Mas pelo OBS você tá vendo outra cena, tá? Deixa eu só mudar aqui e eu acho que aí você já consegue. Vamos lá. Ok. Mudei a cena. Confirma pra mim. Beleza? Tá vendo agora? Não. Ok? Não havia maiores? Ok, beleza. Pessoal, então vamos lá. Acertado aí a situação da nossa tela. Vem aqui comigo. Então, nós já fizemos a leitura do textinho do Hobsbawm e ele está dizendo aqui que alguns inimigos eram fáceis de discernir naquela época, né? Eu já vou dar o gabarito, porque o gabarito está muito tranquilo, muito fácil, para poder falar de um tema muito importante para vocês. Que tema é esse? Quando o Hobsbawm fala de inimigos fáceis, pessoal, nós sabemos que os inimigos fáceis que ele está se referindo é a França. É a França e a Alemanha. Porque já está logo na letra A, França e Alemanha. Por isso que eu faço questão de fazer, porque nas outras não tem França e Alemanha. Então quem está estudando comigo já sabe que, ó, França e Alemanha, porque os alemães anexaram grandes porções francesas da Alsácia-Lorena após sua vitória bélica em 1871. Exatamente. Um dos motivos pelos quais a França, inclusive, tomou de ódio, né? A Alemanha por conta disso. Eram os inimigos fáceis de se discernir por conta desses acontecimentos. Agora, vem aqui comigo na tela. Vamos observar o seguinte. Quando eu falo Alemanha, quando eu falo França, nós temos aquela imagem do país da Alemanha, o país, a França como país, mas o que era antes da Alemanha, antes da unificação? Vocês estudaram isso comigo? A Aline tá falando que ela viu a aula, né? Mas, exatamente. Quem não viu a aula vai ver essa aulinha, muito importante, aliás, para você, e vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver que houve uma unificação. Hoje nós pensamos a Alemanha como aquele país, né? A Alemanha, e aí do lado tem outros países, enfim. E não. Até 1871, a Alemanha não existia do jeito que nós estamos vendo. Aqui, por exemplo, no mapa. A Alemanha como país não existia até quando? Até 1871. Tá certo? Então, esse aqui, ó, é o nosso querido Hobsbawm, gente, ó. Eu gosto de trazer para vocês as imagens, ó. Esse aqui é o nosso querido Hobsbawm. Isso ajuda a fixar, ajuda a aprender, é um recurso didático que eu aprendi estudando um curso na Noruega, tá? Estudando um curso, eu não fui lá, eu estudei um curso, fiz um curso online na Noruega sobre como lecionar melhor para os alunos, etc e tal. E aí eu aprendi muita coisa boa mesmo, para poder passar a maior quantidade de informação qualificada para os alunos. Então, aqui eu trouxe o nosso querido Hobsbawm, e aí eu falei o seguinte, eu falei, olha, e a Alemanha? Antes da unificação, o que aconteceu? Eu falei que até 1800 e quanto? 1871, a Alemanha então não existia como o quê? Como um país.
1871, ó. Até aqui, ó. 1871, ó. Separei aqui, ó. 1871. Bom, não existia. Por quê? Nós tínhamos aqui, ó, o mapa que vocês estão vendo. Não sei se vocês conseguem ver a minha telinha aqui. Se Júlia puder colocar minha telinha do lado também, se couber, né? Se não couber, não tem problema, não. Nós vamos ver aqui dezenas, né? Na verdade, se você olhar bem, nós temos quase centenas, né, de territórios ali um do lado do outro. E esses territórios que vocês estão vendo na tela, eles formavam o quê? Formavam um território, na verdade, formavam uns povos que a gente chama de povos germânicos ou territórios germânicos. Está aqui a unificação da Alemanha. Então aqui nós chamamos de povos germânicos. Povos germânicos. Então, você está vendo na tela que tem um monte aí de país, né, de condados, enfim, vários territórios pequenos, grandes. Nós temos aqui a Prússia, Império Austro-Húngaro, nós temos a Polônia, nós temos aqui do lado, que não participava daqui, ó, essa divisão aqui, a França, para cá não era, era essa parte aqui, ó, que era a parte aí do Império, né, dos povos germânicos. Povos germânicos. Professor, por quê? Ó, Viena, tudo aqui, ó. Tá? Então, esses povos, a Baviera, a Saxônia, a Hécia, Baden tem até uma cerveja, né? Baden, muito boa cerveja. Baden, enfim, todos esses territórios faziam parte desse império, desse território germânico. Tá? Não era ainda um país alemão. Então, todos esses territórios, eles possuíam algumas coisas em comum. Por exemplo, cultura. Era uma cultura muito parecida, uma cultura comum. Né? Cada um, claro, tinha o seu governo próprio, cada um tinha o exército próprio, cada um tinha as assembleias, as legislações próprias, as moedas próprias, todos era normal. Né? Só que eram culturalmente povos alemães, eram alemães culturalmente. Essa cultura aqui era uma cultura comum, beleza? Só que eles não eram alemães politicamente, tá? A mesma lógica da Itália, vocês já viram a aulinha minha da Itália, da unificação da Itália? Não viram ainda? Não tem problema, né? Antes lá da Itália, quando eu falo, para quem já viu, Bruno falou que viu, ó, nós temos lá a Sardenha, né? Piemonte, Sardenha, as Cilícias, né? O reino das Cilícias, temos a Toscana e temos os outros estados pontifícios, né? E era exatamente igual aconteceu a lógica da Itália, tá bom? Da unificação da Itália. Beleza? Todos eram o quê? Italianos. Aqui também, todos eram alemães, todos eram germânicos, todos tinham essa unificação cultural, tá? Só que não é o nosso objetivo agora tratar com você esse tema, porque é muito grande, é um tema muito grande, senão vou ter que fragmentar os povos, enfim. Então, durante a Idade Média, nós vamos ver que existia aqui um outro momento, o Sacro Império Romano Germânico. Então, o objetivo agora não é entrar nesses detalhes desses pequenos reinos. A gente tem que entender que como que nós chegamos a esses povos, essa ideia de povos germânicos. Aí a gente volta um pouquinho lá no Sacro Império Romano Germânico. Vocês lembram do Sacro Império Romano Germânico? Quem não lembra, gente, tem que assistir minha aula, por favor. Não lembra do Sacro Império Romano Germânico? Alguém lembra disso? Sacro Império Romano Germânico? Quem que lembra? Fala no chat aí pra mim. Romano Germânico ou Germânico. Né? Ele era também conhecido como o quê? Todo mundo chama isso de quê? Quando a gente está estudando história? De primeiro o quê? Primeiro. Gabriel já falou, né? Já se adiantou, Gabriel. Primeiro o quê? Primeiro Reich. Primeiro Reich. Por que Reich? Porque a palavra Reich significa império. Tá?
Primeiro império, primeiro Reich. Então, quando você vê o Reich é império, império ou governo, então o primeiro governo. Então, essa ideia dessa unificação da Alemanha, esses povos, eles vêm lá dessa origem. Né? Apesar do nome aqui impressionar, o Sacro Império Romano Germânico, ele não era aqui também esse Sacro Império. Não sei se eu trouxe a foto aqui para vocês. Trouxe. Ó, vou mostrar rapidamente a foto para vocês. Ah, não tá aqui. Tá aqui. Vocês conseguem ver, ó. Império Carolíngio, tá vendo? Tá aí. É o virou imperador, esse aqui é o Papa Leão III, tá? Aí dá um print, coloca no seu material. Na verdade, está no seu material já, beleza? Então vem aqui comigo. Então nós temos essa ideia. Nós temos o Sacro Império Romano Germânico, apesar desse nome impressionar, não era um país, tá? Era uma espécie de confederação. Aqui nós tínhamos centenas, igual você está vendo ali na tela, nós tínhamos centenas de territórios que durou aí mais de 1000 anos, essa ideia desse Sacro Império. Foi de 800 a 1806, tá? Então nós tivemos aí de 800 até 1806. Bom, então guardem isso. Sempre o aluno vai perguntar, professor, como assim? É Sacro Império? O que isso tem a ver com a Alemanha e com o que a gente está estudando agora? O que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, professor? Todo aluno pergunta. Vamos lá, vem comigo na tela. Você que está aí nos assistindo na nossa mentoria, vem comigo aqui, você vai ver o seguinte, ó. Apesar aqui de vários países da Europa atual, por exemplo, vamos pensar que nós temos alguns países da Europa lá na Alemanha, nós temos a Áustria, nós temos a França, nós temos a Itália, nós temos lá do lado a Polônia. Apesar de serem países independentes, né, vamos pensar nesses vários países e os outros países que estão ali ao redor, e esses países eles estão reunidos sob um único imperador. Essa é a ideia. Então foi basicamente isso que aconteceu no Sacro Império Romano Germânico. Tá? Então existiu aí durante quase 1000 anos, até o final do século XIX. Como que surgiu isso, professor? Essa ideia, a criação do império, desse Sacro Império Romano Germânico, surgiu lá em 800, quando o Papa Leão, aqui você tem que só lembrar de alguns nomes, não precisa decorar, não precisa... Nós temos aqui o Papa Leão. Pessoal, tá muito barulho aqui, não sei se vocês estão vendo, não sei se eu vou ter que regravar essa aula. Depois eu vou olhar. Nós temos aqui 32 minutos, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho. O Papa Leão, ele vem, coroa quem? Ele coroa um camarada, ele coroa um imperador, que é o Carlos Magno. Tá? Ele vem, coroa Carlos Magno. Carlos Magno, ele vira rei dos francos. Rei dos francos como imperador, ou seja, foi uma tentativa, na verdade, uma tentativa política, administrativa, de restaurar o Império Romano do Ocidente. Tá? Então, Carlos Magno, ele vira o quê? Vira imperador. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Só que agora, esse império, ele tinha um olhar, uma visão o quê? Cristã. Por isso daí sacro que vem de sagrado império. Então isso representou o que nós conhecemos hoje como o Império Carolíngio. Tá? Então é a partir daqui que nós temos essa ideia da representação do império, apesar de alguns historiadores falarem que não, Império Carolíngio. Carolíngio por conta de Carlos. Carolíngio. Tudo bem, pessoal? Depois de Carlos Magno, vieram várias famílias. Nós chamávamos essas famílias de dinastias. Então, nós tivemos várias dinastias. E várias dinastias foram assumindo os poderes durante aqui os séculos. Tá? Então, depois nós tivemos várias dinastias. São famílias assumindo os poderes durante os séculos. A família mais duradoura, né, a dinastia mais duradoura foi a de Habsburgo. Foi a dinastia de Habsburgo. Que vocês conhecem muito bem. Foi de 1200 e pouco até 1800 enfim, até 1806, né? Porque acabou em 1806, mas eu não lembro o início aqui exatamente. Tem que pegar minha colinha, mas foi até 1806. Tá?
1806 foi aí a dinastia dos Habsburgo, tá? Então, quando chegou em 1806, o imperador, que era o imperador Francisco na época, Francisco II, ele abdica e o império é dissolvido em decorrência de quê? Das guerras napoleônicas. Bom, então tem tudo a ver aqui com o quê? Com as guerras napoleônicas. Tudo bem, pessoal? Estamos entendidos aqui? Como que funcionava isso, professor? Já que a gente está... vamos aproveitar e vamos fazer uma pequena revisãozinha. Como que isso funcionava? Diferente de um país moderno, por exemplo, hoje nós temos uma centralização, um governo centralizado. O Brasil, por exemplo, é centralizado. Nós temos lá a União. Brasília, a União, temos os estados, temos os municípios. Diferente disso, lá o império era uma coxa de retalho. Cadê ó? Era uma coxa de retalho. Era uma loucura isso aqui. É uma coxa de retalho mesmo, né? Você olhando bem, é uma coxa de retalho. E nós tivemos centenas de reinos pequenininhos, né? Ducados, tinha os ducados, tinha os reinos, tinha os principados também, tinha as cidades, algumas cidades que tinham alguma autonomia. Então era um emaranhado de coisa. Então só que todos esses emaranhados, todos os ducados, todos os principados, eles reconheciam o quê? Reconheciam a autoridade do imperador. Então nós tínhamos todos esses ducados, todos essas cidades pequenas, esses principados reconheciam a autoridade do imperador. Tudo bem, gente? Autoridade do imperador. Pessoal, eu tô passando isso aqui para vocês porque é muito importante. Isso cai muito em prova, tá? Cai muito. Enfim, eles atendiam, né? Entendiam que havia uma autoridade, era o imperador. Nem sempre atendiam, né? Obedeciam o imperador, mas a regra era que havia ali uma autoridade. Então o império funcionava como uma monarquia. E nós chamamos isso na história de monarquia eletiva. Nós chamamos isso de monarquia eletiva. O que é a monarquia eletiva? O imperador, ele era escolhido por um grupo ali de pessoas eminentes, de grandes príncipes eleitores, e aí a sua coroação ia depender de uma figura sagrada. E essa figura sagrada era o Papa, tá certo? Então, essa monarquia eletiva foi que escolheu Carlos Magno e colocou o Papa Leão III para poder coroá-lo. Beleza? Tem até uma foto deles aqui, ó. Botei aqui. Tem não? Botei não, acho que tá lá na outra página. Aqui, ó. Não. Olha lá. Aqui, ó. O Carlos tá aqui, ó. Carlos. Aqui tá o Papa coroando ele como imperador. Beleza, pessoal? Tá? Então tá aí. Tudo começou dessa forma, tá? Então nós tínhamos o que aqui? Nós tínhamos uma divisão quase que infinita de territórios que eram governados por nobres, por herdeiros nobres, por príncipes, até bispos governavam, cavaleiros, ordens de cavaleiros, enfim. Nós tínhamos regiões que mantinham a hereditariedade como de forma sucessória. Quem já assistiu Game of Thrones? É aquilo ali, Game of Thrones. Game of Thrones é aquilo ali. Você olhou pra isso aqui, você tá assistindo Game of Thrones, você vai lembrar dessa aula minha aqui. Então, nesse aqui, nós tivemos, por exemplo, a dinastia dos Habsburgos, que foi a que mais venceu os desafios, né? Por isso que ela durou muito mais. Era muito difícil você conviver naquela época ali. Então a linha sucessória ela foi lá de 1200 e pouco, 1270, eu acho. E ela não foi interrompida até a dissolução do Império, certo? Então aqui nós temos algumas características principais que são cobradas em prova. Primeiro, o Carlos já respondeu, tá no material, né, Carlos? Isso aí, principados, divisões, o Carlos já colocou ali, ó, para nós. Principados, divisões, semelhante a uma confederação, muito boa observação, semelhante a uma confederação, não era um estado centralizado. Olha só que interessante, ó. Tá estudando bem, muito parabéns, Carlos. Ó,
Quais eram as características aí, ó? O Carlos colocou. Tem como mostrar o nosso chat? Não. O Carlos colocou lá. Quais eram as características, né? Essa divisão de territórios que eu falei com vocês, né? Divisão, territórios. Nós tínhamos, Carlos colocou lá também, ó. Colocou basicamente o nosso material, né, Carlos? Era parecido, né? Vou colocar assim, ó, parecido, semelhante, né? Semelhante ao quê? A uma confederação. Lembra do que é confederação? Não era um Estado centralizado. Então nós tínhamos a influência de quê? Do Papa, era uma figura divina, né? Uma representação divina. Nós tínhamos lá o Papa que exercia influência sobre o imperador. Então isso aí é uma das características, certo? Enfim, e aqui também nós temos aí a estrutura de um sistema feudal, era quase que um sistema feudal, então feudalismo também, estrutura ali de um sistema feudal. Tá? Durante esse tempo aqui, para terminar, nós tivemos alguns momentos marcantes, como por exemplo a reforma luterana, que aconteceu lá em 1517. A gente sabe que Martim Lutero, tem até um filmaço de Martim Lutero sobre esse momento da reforma luterana. Ele luta contra algumas estruturas da igreja, obviamente também lutando contra o imperador, porque o imperador estava sob, vamos dizer, né, a autoridade do Papa, certo? Nós tivemos a Guerra dos 30 Anos, então aqui, ó, durante esse período todo aqui, ó, nós tivemos momentos marcantes, né? Vamos colocar momentos. Os momentos. Nós tivemos, ó, Reforma Protestante. Nós tivemos a Guerra dos 30 Anos. O Caio tinha colocado ali também, né? Guerra dos 30 Anos. Ele não colocou de quando foi até quando. Foi de quando, Caio? A Guerra de 30 Anos. Não colocou. Isso, a Aline colocou. Quando? Isso aí, 1618, isso aí. A mil quando? 1648. A galera tá estudando bem, isso aí. É isso aí que eu quero. Eu quero um estudo ativo, pessoal. Eu quero vocês aqui na aula e olhando o material. Professor, isso aqui tá errado. Professor, isso aqui, dá o Google aí, vê se eu tô falando certo, alguma coisa certa. Tá bom? Não, professor, não, você falou isso aqui. Pode fazer, pode ficar tranquilo. Tá bom? Fala aí, faz igual aí o Caio. A Bia também, né? A Bia também tá sempre atuante. A Aline ontem foi dormir de madrugada com a gente. Qual é o outro momento marcante que nós temos aqui? Tá no material de vocês. Isso aí. Guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas foram um momento importante, tá? A Guerra dos 30 Anos foi muito violento, foi um conflito muito violento. A gente estuda isso numa aula separada, só falando dela. E ela foi travada dentro do próprio império, entre católicos e protestantes. Tá? Então tivemos ali disputas políticas, disputas entre as nações europeias, entre católicos e protestantes, foi muito violento isso aqui. E as guerras napoleônicas, você vai lembrar de Napoleão Bonaparte, que desmantelou praticamente o império em 1806 com a abdicação do Fernando lá, II, tá? Do Henrique II, né? Do Francisco II, desculpa. Então, com a abdicação do imperador, do então imperador Francisco II, então as guerras napoleônicas imperaram, então 1806 cai aí o império com a abdicação Francisco II. Beleza, pessoal? Passamos a régua. Então, tá aí muito tranquilo para vocês, tá? Não tô conseguindo ver o chat aqui de novo, porque mudou. Não tô conseguindo ver o chat, não tem problema, tá? Ok, voltou. Dá um joinha, Aline, dá um joinha. Beleza. Muito bem, então aqui vocês têm um mapa. Vocês têm um mapa do Sacro Império Romano para poder chegar à questão que a gente viu lá hoje.
Então, quando a gente olha Sacro Império, né, o Sagrado Império, na verdade, ele não controlava Roma, tá, gente? Era Sagrado Império Romano, mas não controlava Roma. Foi um nome, na verdade, simbólico ali para prestigiar o antigo Império Romano. Talvez até um tributo. Então foi uma tentativa, na época medieval, de reunir a Europa num ambiente cristão, pelo menos, né? Uma ideia cristã de um único poder, tá? Durou aí quase 1000 anos. Beleza? E o que aconteceu depois do Sacro Império Romano? Quem sabe aí no Instagram? Quem sabe aí na plataforma? O que aconteceu depois? Depois dos longos séculos, esses territórios, eles foram ganhando autonomia. Então, se você vir aqui, ó, esses territórios, ó, vendo aqui, Hesse, Baviera, Baden, tá aqui embaixo, Hanover. Esses pequenos territórios, eles foram ganhando autonomia. E aí, quando chegamos no final do século XIX, o que sobrou foram algumas dezenas de estados germânicos que eram estados independentes, cada um no seu canto, cada um com seu governante, né? E aí, depois disso, nós tivemos um congresso chamado Congresso de Viena, foi em 1815, nós tivemos lá em 1815 o Congresso de Viena. Por questões didáticas, né, eu vou colocar aqui, ó. Nós tivemos lá em 1515, 1815, o Congresso de... Então, o que isso tem a ver? O que o Congresso de Viena tem a ver? Esses estados, com o Congresso de Viena, esses estados passaram a integrar o que nós chamamos de Confederação Germânica. Então, essa Confederação Germânica, e aqui é um dos pontos mais importantes que eu quero que vocês peguem, com esse Congresso de Viena, nós tivemos aqui 39 estados, nós tivemos 39 estados reunidos numa confederação, era a Confederação Germânica, tá bom? Então nós temos aqui então uma Confederação Germânica, tá? Com 39 estados mais ou menos. 39 estados. Tá certo, pessoal? Estamos bem? Estamos entendidos? Confederação Germânica, temos aqui 1815, Congresso de Viena, não tem como errar na sua prova essa noção. Aí surge uma pergunta que vem depois. Quem que vai liderar então essa galera toda? Quem que vai liderar os povos germânicos? E veja, 39 estados. Então ali nós tínhamos duas grandes potências. Se você olhar lá no mapa, nós temos dentre esses 39 estados, nós vamos ter duas grandes potências. Quais eram as potências? O Carlos respondeu lá. Prússia, isso aí. E quem? E Áustria. Não é? Prússia e Áustria. E quem que ganhou, professor? Quem que venceu, né? O pessoal fala assim, venceu, né? Na verdade, gente, aqui é o seguinte. Nós temos a Prússia e nós temos a Áustria. Quem, na verdade, chegou na frente, né? Com a Revolução Industrial, lembra que a gente falou da Revolução Industrial como antecedente da Primeira Guerra Mundial? Por isso que é importante você tá ligado. O que aconteceu? A Prússia, ela se tornou um estado muito rico, muito poderoso ali. E foi um dos estados mais poderosos da região, tá? A Prússia, por conta dessa escalada. Então nós tínhamos ali grande produção de carvão, ferro, a indústria começou a se modernizar, e o exército, naturalmente, quando a gente começa a ganhar dinheiro, o que a gente faz? A gente investe no exército. O exército, então, muito eficiente e a administração muito organizada. Então, a Prússia estava muito mais à frente do que a Áustria, economicamente, militarmente, tá? Então, ela pegou e passou à frente. Só que a Áustria era muito importante. A Áustria era um império austríaco, era um império multinacional. Ou seja, nós tivemos vários povos ali sob o mesmo domínio. E isso acabou gerando o quê? Uma instabilidade interna. Então a Prússia passou a defender uma ideia. E qual foi essa ideia que a Prússia passou a defender? Uma ideia básica central que cai em toda a prova. Todos os povos germânicos deveriam estar unidos sob uma única liderança. A Prússia defendia isso. Só que havia um problema porque a Áustria também fazia parte do mundo germânico.
E ela não queria. Então existiam 2 projetos de disputa. Quais eram esses 2 projetos de disputa? Esses 2 projetos de disputa eram, vou colocar assim, ó, projetos disputa. Disputas. Que projetos eram esses? Eram o projeto da Grande Alemanha e Pequena Alemanha, tá? Então, nós temos aí esses 2 projetos aqui de disputas entre a Áustria e entre a Prússia, pessoal. Áustria e Prússia. Tá? Quem ganhou, professor? Muito bem. Quem ganhou aqui? Nós temos a Grande Alemanha e a Pequena Alemanha. Então, a Grande Alemanha incluía o quê? Uma unificação que juntava a Áustria, por isso Grande Alemanha. E a Pequena Alemanha era uma unificação liderada só pela Prússia, sem a Áustria. Quem que venceu? Obviamente que foi a Prússia, que estava muito mais equipada, né, militarmente. E qual foi o nome mais importante aqui, quando eu falo que a Prússia venceu? Qual foi o nome mais importante aqui, nesse caso? Foi um camarada chamado Otto, sempre cai na sua prova. Von, porque a palavra V tem som de von. Igual Suzanne von Richthofen, lembra? Von Bismarck. Bismarck é com C e com K. Otto von Bismarck. Esse cara foi praticamente o cara que desenvolveu o projeto que fez a Alemanha. Esse cara tá aqui. Eu sempre gosto de trazer aí a fotinha para vocês reconhecerem o nosso querido Otto von Bismarck. Tá vendo que assim é muito melhor aprender dessa forma? Ele foi o precursor desse processo. Ele foi o primeiro-ministro da Prússia, logo de início. Ele não acreditava em diplomacia, discursos, falas muito famosas. Eu trouxe até uma fala dele aqui, ó. A ideia dele era essa aqui, ó. As grandes questões do tempo não serão resolvidas por discursos e votações, mas por sangue e ferro. Então essa era a ideia dele. Então, ele adotou o quê? Ele adotou, na verdade, o von Bismarck, ele adotou uma política chamada de Realpolitik. É assim mesmo, ó. Realpolitik. Ou seja, era um protagonismo total da força militar, né, da diplomacia forte, militarmente forte, sem romantismo, sem idealismo. Então o objetivo era o quê? Era a unificação e acabou. Então ele ia usar o que fosse necessário para poder chegar lá. E quais foram as 3 grandes guerras dessa unificação? E aí nós chegamos até aqui. Quais foram as 3 grandes guerras dessa unificação? Veja, pessoal, que uma questão ela já gera um padrão aqui para você poder revisar toda a matéria. Então, com Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia, governando ali, ele fez o que fez para poder chegar à unificação. O objetivo dele era a unificação. E quais foram? O que ele fez? Ele praticamente entrou em 3 guerras. A gente chama isso de 3 guerras do quê? Da unificação. Bom, então nós temos as guerras da unificação. Unificação. 3 guerras da unificação. Que guerras eram essas, professor? Primeira guerra, a Guerra dos Ducados. Quem já respondeu aí? Guerra dos Ducados. Então, a primeira guerra foi a Guerra dos Ducados. Quando é que foi a primeira Guerra dos Ducados? 1864. 1864. A galera tá atenta lá, ó. A segunda guerra foi qual? Já responderam. Guerra Austro-Prussiana. O pessoal chama de Austro-Prussiana, mas guerra não é Austro-Prussiana, né? O nome da guerra, mas Austro-Prussiana. Vamos falar por quê. Quando é que foi essa guerra Austro-Prussiana? Aí, 1866. A galera tá com material na mão. E a outra guerra foi qual? Não responderam. Guerra o quê? Franco-Prussiana. Aí, guerra
Franco-Prussiana. Esse Otto, ele fez de tudo. Fez tudo. Ele falou, cara, eu vou chegar no meu objetivo. Meu objetivo é esse. Tá? Meu objetivo é fazer com que? É fazer com que haja essa unificação e ponto final. E ele fez. O cara era maluco e fez acontecer. Beleza? Guerra dos Ducados e por aí vai. Então, ele organizou essas 3 guerras, na verdade, sucessivas. Cada uma tinha eu gosto de falar obstáculos, né? Hobsbawm falou obstáculos. A Prússia e a Áustria juntas, eles lutaram contra a Dinamarca nessa Guerra dos Ducados. Então, aqui nesse ambiente, nós temos a Prússia, ela luta junto com a Áustria contra quem? Contra a Dinamarca. Olha como uma questão pode falar tanto. Por que eles lutaram? A Prússia lutou contra a Dinamarca. Eles lutaram contra os ducados de Schleswig e Holstein. Eu tenho que pegar minha colinha aqui para escrever para vocês, porque o que estava em jogo aqui eram os ducados, eram regiões. Ducados de Schleswig se escreve como? Quem coloca no chat aí para mim? Vai, Aline. Pode colocar. Sim, tem o C. Isso. Shelley, né? Cheswick. E o outro ducado era Holstein. Daniel colocou Holstein. O Daniel colocou S antes. Holstein, o S é depois. Obrigado aí, Daniel. Obrigado. Tá? Era esses 2 ducados. Eu nunca lembro dos nomes dos 2 ducados. Obviamente, vitória dos germânicos. Beleza? Então, o resultado foi o quê? O resultado foi que a Prússia e a Áustria, eles passaram a administrar esses territórios que foram conquistados. Então, gerou atritos entre eles, enfim. Era exatamente o que Bismarck queria. Ele era um estrategista, o cara era sinistro. O Otto von Bismarck. Ele era sinistro, tá, gente? Sinistro. Eu li a biografia dele. Depois nós temos a Guerra Austro-Prussiana. Aqui, a Prússia, na verdade, ela acaba virando o jogo porque ela enfrenta a própria Áustria. Aqui, nesse caso, o objetivo era expulsar a Áustria da administração dos assuntos da Alemanha, germânicos. Então a guerra foi um pouco rápida e a vitória foi esmagadora. A Prússia passou por cima. Tá? A Prússia passou por cima, era o que ele queria. Então a Áustria, nesse momento aqui, a Áustria ela vem e ela é excluída da Confederação Germânica. Então, nessa guerra austro-prussiana, quem leva a vantagem é quem? É a Prússia. O que acontece? A Áustria, então, ela é excluída da Confederação Germânica. Então, aqui há uma exclusão da Áustria da Confederação. Tá vendo que ele joga como se ele estivesse jogando xadrez, o Otto von Bismarck. Aí li a biografia dele, é impressionante como o cara era inteligente, politicamente inteligente, né? E aí depois veio o checkmate, que foi a guerra franco-prussiana, tá? que talvez seja a mais importante para entender o que vem depois, tá? E aí eu explico com um pouco com mais calma. Por que a França entrou em cena? A gente explica isso aqui depois com mais calma. Por que a França entra em cena nesse caso? E aí a gente tem a resposta lá na letra A. A Alemanha, aqui, gente, ainda não era um país unificado. Nós não tínhamos a Alemanha unificada. O que havia era um conjunto de estados, e esses estados eram estados germânicos, com línguas parecidas, com a mesma língua, com a cultura parecida, só que politicamente separados. Então a França, ela estava muito tranquila, porque vários vizinhos ali eram vizinhos que eram pequenos. Então eles não assustavam, apesar de fazerem parte desse conglomerado. Tá certo? Então essa era a ideia. Vocês viram onde é que tá a França? Vem aqui no mapa, ó. Ó, a França, tá vendo? O reino da França tá aqui, ó. Tá vendo que ela é um pouco maiorzinha? E aí aqui, ó, nós tínhamos vários territórios. Esses territórios separados não assustavam a França aqui nesse caso, tá? Então, se todos esses estados se unissem sob a liderança da Prússia, o que ia acontecer? Aí a França teria na sua fronteira ali um país maior, industrializado, com o melhor exército da Europa e por aí vai. Mas esse era o medo
francês e era muito legítimo, porque ela não queria. Bismarck percebeu o medo. Não tem quando o cavalo sente o seu cheiro? Bismarck ele percebeu o medo da França, usou esse medo em seu favor. E aí o que ele precisou fazer? Ele convenceu esses estados germânicos, principalmente o pessoal do sul, que ficava aqui para o sul, a quê? A aderirem à unificação. E aí a melhor forma de fazer isso foi o quê? Foi criar um inimigo em comum. Quem era esse inimigo em comum? Era a França. Então o Otto von Bismarck pegou a França e criou um inimigo comum. E fez toda essa galera aqui ficar inimigo da França. Então quando a França vem e declara guerra à Prússia, ela está declarando guerra à Prússia, né, os estados do sul, que o Otto von Bismarck já estava organizando, todos esses estados, toda essa parte aqui, ó, eles se uniram aos prussianos. Aí, na prática, a guerra contra a França foi o que fez com que a unificação alemã se completasse. E aí veio a derrota francesa. Então, a unificação alemã, ela veio muito pela derrota francesa. A França acreditava que ela ia vencer, mas ela não venceu. E ela era forte, tá? Não venceu. O exército prussiano era um exército muito organizado, industrializado, bem preparado, tinha capacidade logística bem superior, estava muito engajado ali militarmente, e aí a derrota da França veio de forma esmagadora, certo? E aí o imperador, na época era o imperador Napoleão III, tá? Napoleão III ele é capturado, né, numa batalha lá, Batalha de Sedan. Deixa eu ver se tem mais papel aqui para fazer, né? Aí o que acontece é que a Prússia mais os estados sulistas, eles vencem a França. Na época, o imperador da França era Napoleão III. Muito bem, a Bia já mandou ali, ó, no chat. Não era o Napoleão Bonaparte, isso aí. A Napoleão III era outro, era sobrinho. Atenção, porque isso cai em prova vai confundir você. Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Um personagem completamente diferente. Esse Napoleão III aqui não tem nada a ver com Napoleão Bonaparte, tá bom? Bonaparte. Tá bom, gente? Napoleão Bonaparte foi quem liderou a França lá nas guerras napoleônicas, tá? Então não tem nada a ver aqui. Conquistou a Europa toda, enfim, quase conquistou o mundo todo, né? Mandou a família real vir para cá, a família real portuguesa. Tem até um livro aqui que fala disso. Aqui, ó, 1808. O livro aqui conta essa história. Quem tá no Instagram aí, ó, nos vendo, conta a história da, da, de Portugal, né? Pessoal vindo para cá. Tem até uma lista de nomes aqui, foi uma coisa. Enfim. Então, Napoleão III é o quê? Napoleão III é outra pessoa, é outro personagem. Foi ele que perdeu aí a guerra para a Prússia, sua captura fez com que o Segundo Império Francês caísse, e aí nasceu a Terceira República Francesa depois. Beleza? E o nascimento da Alemanha, quando se deu? Depois dessa vitória, aí sim, os alemães fizeram algo que foi uma coisa muito simbólica. Eles vêm, proclamam o nascimento de quê? Do Império Alemão, dentro do Palácio de Versalhes. Então, com tudo isso aqui, acontece o quê? Eles se juntam e declaram o Império Alemão. Aonde? Dentro do palácio. Olha só que simbolismo. Dentro do Palácio de Versalhes. E onde é que fica o Palácio de Versalhes? Na França. Ou seja, dentro do território do país que eles acabaram de derrotar, eles vêm e declaram que eles são agora o Império Alemão. Para os franceses, isso aqui foi a morte. Foi uma derrota enorme, uma humilhação enorme. Então, o rei da Prússia, naquela época, era o Guilherme I, ele tornou-se o primeiro, na verdade, o primeiro imperador da Alemanha unificada. Tá? Então, aqui, nós temos o Guilherme I, que foi o primeiro imperador da Alemanha. Alemanha já unificada. Tudo bem, pessoal?
Passamos a régua? Professor, muito bem. Agora, por que isso importa para a Primeira Guerra Mundial? Gente, a gente já estabeleceu todos os pontos principais para poder falar da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a França foi humilhada. Ela não esqueceu desse detalhe aqui, certo? Ela perdeu a guerra, foi humilhada, além da humilhação da proclamação do Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes, ela perdeu para a Alemanha uma região muito importante, que era a Alsácia-Lorena, economicamente importante, era muito carregada simbolicamente. Vem aqui no mapa que eu vou te mostrar. Ó. Essa regiãozinha pequena aqui, ó, chama Alsácia-Lorena. Quando vocês lembram de Lorena, tem alguma Lorena aí? Eu tenho uma mentoriada Lorena, mas ela fazia para civil. Ó, aqui, ó. Essa região aqui, ó, ela perdeu, tá? Ela perdeu. Então ela já estava humilhada. A França já estava humilhada, perdeu uma região muito importante, que é a Alsácia-Lorena, e durante décadas os franceses eles alimentaram o desejo, né? Ficou com aquela coisa de nacionalismo, de recuperar o que era deles, na verdade. Como o revanchismo alemão, né? Então houve aqui sim um revanchismo francês. Então quando vocês virem essa palavra revanchismo francês, é daí que eu estou falando revanchismo francês. Então a lógica que vocês precisam ter é, a Prússia, ela faz o quê? Ela unifica a Alemanha. Então ela vence a França. Depois a França perde essa região muito simbólica, muito importante, que é a Alsácia-Lorena. Vem essa humilhação toda, a falta de dignidade do povo francês, e tem esse sentimento de revanche, de revanchismo. E cria-se aqui uma rivalidade entre a França e a Alemanha. Então, com isso, nós temos aqui uma rivalidade, ó, rivalidade entre França e Alemanha. Porque uma coisa, gente, é você ganhar guerra, uma coisa é você estar no ringue e ganhar, outra coisa é você humilhar. Né? E isso aqui, o Império Alemão, os caras chegarem dentro do Palácio de Versalhes, seria mais ou menos os Estados Unidos ou um país vir dentro do... Eu ia falar do Senado, né? Do Senado Federal, mas hoje a gente tem que falar do STF, né? Seria dentro do STF, que é o do STF, mas seria dentro do Congresso Nacional declarar ali que eles são, enfim, então é muito humilhante. Então quando a banca cobrar essas causas da Primeira Guerra, ela vai colocar tudo isso em cadeia. Gente, entendeu bem isso aqui? Entendeu toda essa dinâmica? Entendeu o Sacro Império? Entendeu a unificação da Alemanha? Entendeu a importância do Otto von Bismarck? Entendeu aqui do Congresso de Viena? Entendeu que o Hobsbawm olha para isso tudo e faz essa leitura que ele fez? E aí ele chega a qual conclusão? O Hobsbawm chega e fala assim, vem cá, é muito fácil discernir quem eram os inimigos da Primeira Guerra Mundial, justamente por esses acontecimentos que eu acabei de falar. Tá? É assim que se estuda, pessoal. É muito gostoso estudar assim. Tá? Então a letra A é o nosso gabarito, a Alemanha e a França. Por quê? Porque os alemães anexaram grandes porções francesas da Alsácia-Lorena após sua vitória bélica em 1871. Certo? Letra B. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que desde o início do século XIX disputaram a hegemonia do comércio internacional. Nada a ver, né, gente? Os Estados Unidos eles estavam, na verdade, num crescimento econômico, na ascensão. Eles não eram adversário da Grã-Bretanha nas tensões europeias daquele período. Então não tem nada a ver. A Alemanha e a Áustria-Hungria, porque a ação deste império atrasou bastante a conclusão do processo de unificação alemã. Nada a ver. A Alemanha e a Áustria-Hungria, eles não eram propriamente inimigos. Pelo contrário, eles desenvolveram uma aproximação, atuaram junto lá na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então muito cuidado com isso. Isso aqui é pegadinha de prova, tá? Quando fala Áustria-Hungria, Alemanha, Império Austro-Húngaro, processo de unificação alemã, muito cuidado, isso aqui é pegadinha pura, tá? Difícil a questão, tá? Se não fosse essa primeira parte aqui, a questão seria difícil. Letra D. A França e a Grã-Bretanha que disputam os mesmos espaços de exploração neocolonial no Oriente, especialmente na China. Gente, aqui a França e a Grã-Bretanha, elas tiveram algumas disputas coloniais lá no século XIX. Só que no início do século XX, eles começaram a superar as divergências, e aí em 1904, o que aconteceu? Eles assinaram um
uma espécie de acordo chamado Entente Cordiale, que era um acordo de aproximação política, tá bom? Então não teve essa França e Grã-Bretanha pela essa exploração, tá? Entente Cordiale. Entente Cordiale, tá? Então não teve isso não. Letra E. A Rússia e a França por causa da traição francesa em não apoiar os russos na guerra contra o Império do Japão. Pessoal, olha só. Na verdade, isso aqui contraria o próprio texto do período. A França e a Rússia, elas acabaram se aproximando justamente porque ambos os países enxergavam a Alemanha como uma ameaça ao equilíbrio daquele local, ao equilíbrio europeu. Então não tem nada a ver com o texto. O texto, o que o texto está dizendo? Ó, não havia maior diferença entre as tensões internacionais que levaram à Primeira Guerra Mundial e as que são subjacentes a um período da Terceira, que as pessoas nos anos 80 ainda esperavam evitar. Nunca houve, desde 45, desde a Segunda Guerra, a mínima dúvida quanto aos principais adversários numa Terceira Guerra Mundial. Quem era? Estados Unidos e antiga União Soviética. Mas, em 1880, as coalizões de 1914 não eram previstas. Não eram previstas. Então, a França e a Rússia olhavam para a Alemanha, né, para aquele conglomerado, com muita atenção, né, como se fosse uma ameaça ao equilíbrio da Europa como um todo. Tá? Então, uma questão muito boa para você revisar toda essa parte aqui da unificação alemã, toda essa parte da ideia do Otto von Bismarck, dos seus objetivos, né? Então você está revisando aqui o Sacro Império Romano-Germânico, que foi de 800 a 1806, quase 1000 anos, mais de 1000 anos, né? O primeiro Reich, Papa Leão, Carlos Magno, Imperador, nós tivemos aqui o início do Império Carolíngio, enfim. Então isso aqui já é uma baita de uma revisão para a Primeira Guerra Mundial. Muita coisa, muita questão, você já resolve com isso aqui, eu espero que você tenha anotado. Bem que a nossa aula, ela já vem transcrita, tá? Nós pegamos a nossa IA, e a nossa IA já transcreve a fala do professor. Então a fala do professor vai estar lá para vocês transcrita. Beleza, pessoal? Gente, eu vou fazer aqui um intervalo, tá? Depois nós voltamos. Vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, tá bom? 10, 15 minutos e aí a gente volta com o restante das questões. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Também vou desabilitar a live aqui no Instagram. Depois eu volto também eu volto aqui no Instagram. Cadê meu Instagram aqui? Instagram. Tem que estar aqui. Cadê? Eu fechei o Instagram. Instagram no computador. Ó, não tá ali. Não tá no monitor. No outro monitor também não. Vai estar nesse aqui. Aqui também não. Ó. Beleza, a gente desabilita aqui. Então, a gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço, fique com Deus.